Vasco da Gama muito perto de anunciar a contratação do meia Nelson de Ossa. Garantias entregues e detalhes separam o anúncio oficial. Eu vou trazer, é claro, isso para você aqui neste vídeo, um reforço de peso para o nosso Vascão. Tem também saída de Andrei Santos confirmada e o meia, cria da base Cruz Maltina, falou sobre a importância do Vasco para a sua carreira. Tem também informações importantes relacionadas a Marinho Inestrosa e uma saída do jogador ainda nesta janela de transferências para a Colômbia. Vascão, quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, né, amigo torcedor Cruz Maltino, já trazendo a você a informação mais importante, que é relacionada à contratação do Vasco de Nelson de Ossa. O Vasco da Gama está, de fato, muito perto de fechar a contratação do meia colombiano. O Vasco já tem um acordo com o Real Betis pela contratação do meia há algum tempo, há algumas semanas já que esse acordo está na mesa. As negociações, porém, elas tiveram que ser paralisadas por conta da intervenção judicial. O Vasco tinha um acordo com o meia, mas não conseguiu avançar para fechar um negócio por conta exatamente da intervenção da justiça no Cruz Maltino. Com a queda da intervenção judicial, as coisas voltaram a andar no Vasco. A gente viu o Pedro Emanuel, o novo técnico, sendo anunciado, vimos o lateral esquerdo Paulinho também sendo anunciado, e as negociações pela contratação do meia Nelson de Ossa, elas voltaram a acontecer. E faltava apenas uma coisa para o negócio ser definitivamente fechado, que era o Vasco da Gama entregar as chamadas garantias bancárias ao Real Betis de que teria condições financeiras para arcar com o custo pela compra dos direitos econômicos do jogador no meio do ano que vem. Pois o Nelson de Ossa vem por empréstimo ao Vasco até o meio de 2027 e no contrato de empréstimo há metas que, caso venham a ser batidas, o Vasco da Gama terá que ser obrigado a pagar a compra do jogador. E essa compra está avaliada aí algo em torno de 10 a 12 milhões de euros. E era exatamente as garantias financeiras, né, as garantias de que o Vasco teria condições de, a partir do meio do ano que vem, começar a pagar a compra do Nelson de Ossa. Enquanto o Vasco não entregasse essas garantias, o Real Betis não iria liberar o meia colombiano. Então, as garantias foram entregues e o Vasco passou então a avançar e está aí nos últimos detalhes antes do anúncio da contratação do meia. Hoje, mesmo sem comandar a SAF do Vasco, Marcos Lamacchia, né, o futuro investidor, vem participando também das conversas pela contratação do meia colombiano. O Marcos Lamacchia, o empresário, entende que o elenco precisa de reforços e vem então, da forma que pode, é claro, colaborando em algumas negociações, e nessa última segunda-feira, no caso ontem, o Vasco avançou muito na situação envolvendo a contratação do meia colombiano. Então, informações muito importantes, o Vasco da Gama vai fechar a negociação, a imprensa espanhola vem confirmando inclusive muito isso nas últimas horas, sobre essa situação envolvendo a chegada de Nelson de Ossa. E hoje, um companheiro de equipe do Nelson de Ossa lá na Espanha, que é o Hendrick, fez essa publicação aí, né, nas suas redes sociais. Colocou uma foto ao lado do Nelson de Ossa e colocou a seguinte palavra, né, quedate, no caso, pedindo para que Nelson de Ossa permanecesse no Real Betis. É tipo, fica, quedate, fica no Real Betis, fica aqui, continua, permanece. Nelson de Ossa republicou a postagem feita pelo Antony e colocou, já disse a cabra, vamos mais uma vez. Os dois logo em seguida apagaram a postagem, mas é um nítido recado, né, do Antony, através das suas redes sociais, pedindo para que o Nelson de Ossa fique, e ele dizendo que não vai ficar, que vai sair. Está de saída do clube espanhol a caminho do nosso Vascão. Então, Nelson de Ossa por detalhes de ser anunciado pelo Cruz Maltino, tá? Amigo torcedor vascaíno, detalhes separam o anúncio oficial do meia colombiano. Eu fico muito animado, fico muito feliz com essa grande contratação que o Vasco da Gama está prestes a fazer. Nelson de Ossa, amigo torcedor, é um baita jogador, é um grande jogador, um atleta que sem dúvida nenhuma ajudará muito o setor de meio campo do nosso Cruz Maltino, um jogador, podemos falar, de nível internacional, tá? Um atleta de fato diferenciado,
um jogador com muita qualidade, um atleta que ajudará muito o Vasco no restante dessa temporada de 2026. Thiago Mendes, Nelson de Ossa e falta mais um jogador ali. Acho o Rojas um grande jogador, mas é uma promessa, ainda é uma joia. 23 anos de idade, precisa de um atleta mais cascudo para fechar essa trinca de meio campo. Muito animado aí com a chegada desses atletas. Você também? Deixa claro a sua opinião nos comentários. Bom, prosseguindo aqui com esse nosso Fala Gigante, né? Já que estamos falando sobre joia, sobre transferências, sobre mercado da bola, tivemos aí recentemente, né, se confirmando a venda do Andrei Santos, cara. O Andrei, cria das categorias de base do Vasco da Gama, foi vendido do Chelsea para o Manchester United, tá? O clube inglês, United, resolveu pagar esse valor caro pela contratação, pela compra dos direitos econômicos do Andrei Santos. O valor investido pelo Manchester United foi de 56 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda 330 milhões de reais. E o Vasco da Gama, por ter sido, né, o clube que gerou o Andrei, tem direito ao famoso mecanismo de solidariedade, que é 2,5% da negociação, né, do valor total do negócio. Então o Vasco vai receber 1 milhão e 400 mil euros, trazendo para a nossa moeda 8 milhões e 200 mil reais. Então o Vasco ganhando um dinheiro importante, significante, diante de uma crise financeira do nosso Cruz Maltino, pela venda do Andrei Santos do Chelsea ao Manchester United. E o Andrei, assim que anunciado no Manchester, ele falou sobre o Vasco da Gama. Não teria necessidade alguma, não teria porquê, mas ele falou. Em entrevista ao canal oficial do Manchester United, o Andrei falou sobre o seu amor ao nosso Cruz Maltino. Se liga só. I just want to say thank you to my previous club, Vasco da Gama. You know, I've been there like 12 years. It's one life. I arrived there when I was 6 years old and I scored my first goal there. So my first game when I was 16 or 17. And I just want to say thank you to Vasco da Gama because, you know, so they helped me a lot. They give me school, they give me food, they give me everything for me and my family. Bom, amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Andrei Santos, demonstrando todo o seu amor pelo Vasco da Gama. É um cria, sabe muito bem o que o Vasco significa para ele e significou para toda a sua formação como um atleta profissional. Palavras muito bonitas, uma expressão muito grande de gratidão por parte do Andrei Santos nessa entrevista de apresentação ao clube inglês. É muito bom ser Vasco, cara. Mesmo diante de todas as dificuldades que o nosso clube enfrenta, é muito bom torcer pelo Vasco da Gama. E para fechar com vocês este Fala Gigante, já que estamos falando, né, sobre mercado da bola, recentemente o Vasco da Gama liberou o volante Hugo Moura, né? O Vasco recebeu uma proposta. O Hugo Moura, melhor dizendo, recebeu uma proposta para ser liberado, de uma proposta muito boa do mundo árabe, e por ter um contrato curto com o Vasco resolveu rescindir de forma amigável, liberou o Hugo Moura para vestir a camisa do clube árabe. Foi a primeira e única até o momento transferência feita pelo Vasco da Gama nesta janela de transferências. Mas não foi o único jogador que buscou uma saída, tá? O jogador que recentemente vinha tentando buscar uma saída do Vasco da Gama foi o Marino Inestrosa. O Marino tentou de todas as formas possíveis ser liberado pelo Cruz Maltino, mas não conseguiu. O Vasco da Gama, né, amigo torcedor Cruz Maltino, conseguiu convencer até o momento Marino Inestrosa a ficar no Vasco. Um dos problemas, inclusive, de Marino Inestrosa nessa passagem pelo Vasco da Gama foi o próprio Renato Gaúcho. Técnico e jogador não se deram, não se entenderam, e o Marino Inestrosa vinha ficando muito triste, muito chateado, muito realmente para baixo com toda a situação que vinha acontecendo dentro do Vasco da Gama, diante da postura muitas das vezes de Renato Portaluppi com relação ao atleta. Então ele definitivamente nessa janela buscou uma saída, não conseguiu. O Deportivo Cali, clube do futebol colombiano, fez um esforço terrível pela contratação de Marino Inestrosa, tá? A diretoria do clube colombiano disse que houve várias conversas
pela contratação do jogador. Houve um esforço enorme para tentar repatriar o Marinho Inestrosa à Colômbia, mas o Vasco da Gama não cedeu. O Deportivo Cali tentou, o Marinho Inestrosa tentou, mas o Vasco manteve firme na sua convicção com relação ao atleta e resolveu fazer com que ele permanecesse no Cruz Maltino para o restante dessa temporada de 2026. O Vasco da Gama tem uma expectativa muito grande com relação a esse nome e decidiu, diante mesmo de um primeiro semestre ruim, fazer com que o atleta permanecesse no Cruz Maltino. Então, de fato, havia uma possibilidade bem real de uma saída de Marinho Inestrosa ainda nesta janela de transferências, mas o Vasco optou por uma permanência do jogador para o segundo semestre. Agora, nas mãos de Pedro Emanuel, vamos ver qual será o desempenho do atacante colombiano. Um jogador que tem as características que o novo técnico Pedro Emanuel gosta muito. Então, muito provavelmente, Marinho Inestrosa será bem mais utilizado, né, neste segundo semestre de 2026. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Mas, para fechar, martelo batido, Marinho Inestrosa. Tivemos ontem um dia importante de apresentações do Vasco com o lateral esquerdo Paulinho, primeiro reforço dessa nova janela, e principalmente a apresentação do novo técnico Pedro Emanuel. É claro que no discurso todos vendem bem seu peixe, todos fazem do seu discurso um bom cartão de visitas, não posso negar. Mas é claro que o campo é o que mais reclama, o campo é o que mais marca, o campo é o que mais grita quando você faz um trabalho no futebol. E acho que o Pedro Emanuel vai ter um trabalho grande, vai ter um trabalho difícil, vai ter um trabalho que vai lhe dar muitas noites mal dormidas, mas assim é o trabalho do treinador. Mas algumas coisas me chamaram muita atenção na entrevista dada pelo Pedro Emanuel. Primeiro, a questão da seriedade. Acho que é uma coisa que falta ao Vasco, sabe? Um pouco de seriedade. Menos fanfarronice, menos papo, menos resenha, menos... Com todo respeito, nada contra os profissionais. Vitória Vascão, enfim, eu acho legal, bacana, é uma coisa folclórica e respeito os profissionais, é o Renato entregando o DVD. Mas como é bom a gente ver um treinador, mesmo desconhecido, mesmo um cara que a gente não conhece o trabalho, falando de bola, falando de conceitos de futebol. Eu acho que o Vasco precisa passar um pouco esse ranço que nós carregamos, que a torcida do Vasco em sua maioria carrega, sempre lembrando, não, o Jorginho, o Vanderlei Luxemburgo, o Zé Ricardo, a gente precisa sair desse passado, sabe? A gente precisa tirar essa raiz que tá amarrada dentro dessa terra e buscar uma nova colheita. A gente precisa buscar novos fatos. O Vasco teve treinadores nesse período, todos eles com perfil, né? Eram perfis. E o único treinador, teoricamente, novo que a gente teve, ou os novos que tivemos, foi o Rafael Paiva, que era um treinador muito novato, mas que talvez exatamente por esse frescor de ideias conseguiu fazer um ótimo trabalho. E o Álvaro Pacheco Boina, que chegou aqui de Portugal da mesma forma, uma figura, mas que teria e fazia um bom trabalho em Portugal, mas chegou no momento errado, na hora errada. Infelizmente não foi feliz no momento. Uma transição, briga de 777 com o Vasco e crise, estreia contra o Flamengo em grande fase, enfim. Acabou ficando muito pouco tempo e acho, assim, é duro, é difícil, porque foi assim contra o Juventude depois, o time jogou mal, jogou contra o Cruzeiro ou contra o Vitória, não me lembro bem, fez 4, 5 jogos. Demorou um mês no Vasco. Mas era um momento de muita pressão e que ele acabou não ficando pouco tempo, não teve aí muita continuidade no trabalho. Mas foi uma tentativa de algo diferente. Foi um frescor, sabe? De buscar alguém que não fosse da casinha. A gente tem muito medo do novo, é óbvio. A gente tem muito receio daquilo que a gente não conhece. E eu compreendo isso e me incluo. A gente fica com receio de tudo. Fazer alguma coisa, alguma situação que você vai começar a trabalhar ou a estudar e você não conhece, você fica assustado. Mas acho que o tempo é o senhor de tudo. É claro que o Vasco da Gama não tem tempo mais. Inclusive o Pedro Emanuel falou isso ontem. Ele vai chegar aqui
e chega sem tempo nenhum. Ele podia ter ficado 3 semanas aqui trabalhando. Acho que, em função de todas essas dificuldades do Vasco financeiras, acho que houve um erro ali de planejamento em termos da contratação de um técnico. Você não podia ter demitido o Renato sem ter alguém na agulha. E se tinha, não foi contratado não por conta desse problema, que esse problema da justiça é uma coisa mais, talvez, da penúltima semana para cá. Mas não adianta a gente ficar chorando sobre o leite derramado. A gente precisa entender o que vai ser feito e a gente precisa acreditar, apesar de desconfiar e com toda a razão, absolutamente todo o pleito é bastante justo. E o próprio Pedro Emanuel reconheceu isso. Mas acho que ele chega com uma postura correta de procurar entender, de ser inteligente, abraçar todo mundo, de conversar com os jogadores, com os auxiliares que tem ali, buscar entender a estrutura do clube, ser político, claro, tem que ser político, elogiar o Vasco, elogiar a sua torcida, dizer que o pai é vascaíno, isso faz parte. É algo que é simpático, não adianta você chegar aqui numa marra danada, sabe? Acho que isso é uma coisa que pesa nessa hora. Mas o que pesa mais é o trabalho, é o dia a dia, são os conceitos. Eu estou muito curioso para ver o que num espaço tão pequeno de 3 dias ele já vai poder implementar, se é que vai fazer alguma coisa. A única coisa que eu peço realmente, e ele vai ter ali o Bruno Lazzaroni e o Luizinho Quintanilha ao lado dele, eu peço ao Pedro Emanuel, é que ele possa ter personalidade de, independente de ser o primeiro jogo dele, se ele sentir alguma coisa errada, por mínimo de olho nas características, mudar o time. Que foi um erro, por exemplo, que o Bruno Lazzaroni eu acho que cometeu, e o Bruno Lazzaroni é um bom treinador, não é um treinador ruim. É um cara que já trabalhou com vários clubes. O Fernando Diniz quis levá-lo para o Corinthians, ele preferiu não ir. Por quê? Porque o Bruno no jogo contra o Santos fez o time do Diniz jogar. E o Vasco jogou mal. O Vasco até conseguiu empatar o jogo com o Santos, tomou 1-0 do Neymar, empatou com o Barros, tomou um segundo gol e não fez um bom jogo ali quando você tinha a oportunidade até de vencer um frágil Santos, um time que é muito inconstante. Já no segundo jogo dele contra o Fluminense, ele botou um pouco mais do seu dedo e o time fez um ótimo jogo. Foi eliminado da final do Campeonato Carioca por um detalhe, por um pênalti perdido pelo Brenner. Então o que eu peço ao Pedro Emanuel é que ele tenha personalidade de já sentindo alguma coisa, porque você sente o jogo. Independente das peças que você tenha, e em 3, 4 dias você não vai conhecer todo mundo, mas você já vai pescar uma característica. Alguém que é bom rebatedor, alguém que tem uma saída de bola melhor, algum jogador de mais qualidade, algum jogador que carrega mais a bola, um jogador de mais velocidade na frente, um centroavante que marque mais saída de bola. Você tem características que você consegue pensar em poucos dias. E que ele possa, usando de sua experiência, usando daquilo que ele já viveu no futebol, mesmo que seja no mundo árabe, mas também em Portugal, como atleta que foi de alto nível, que ele possa entender que ele pode mudar, que ele pode fazer uma alteração, de que ele precisa às vezes fazer uma alteração dentro do jogo, dependendo das circunstâncias. Vamos lá, o jogo dá para o Vasco uma condição de contra-ataque muito bom. Por que não botar um centroavante mais veloz ou 2 atacantes mais de velocidade na frente? Tirar um centroavante, botar 2 atacantes mais agudos para puxar um contra-ataque? É você sentir. Vou botar 3 volantes, mais um que saia mais. Talvez o Thiago mais preso. Vou botar o Ramon Henrique que saia um pouco mais. Você tem como características, e você pergunta aos seus auxiliares, se eu quiser fazer isso, eu boto quem? Alguém vai dizer a ele, bota esse jogador, que esse jogador sabe fazer assim. Mas ele ter a iniciativa de perguntar e não ficar em cima desse discurso, porque o Vasco não pode mais dar ao luxo de ficar, não, vou perder pro Vitória já, a gente vai começar o trabalho a partir do Mirassol. Não! É um jogo duro, é um jogo difícil, o Vitória em Salvador é um adversário muito competitivo, mas o Vasco precisa jogar, precisa mostrar serviço. E o técnico Pedro Emanuel tem obrigação de entender o jogo, ler o jogo, fazer uma leitura boa do jogo e mudar as peças necessariamente para que o Vasco consiga um bom resultado. É difícil? Vai ser. É um trabalho grande que o Vasco vai ter jogando contra um adversário que é praticamente imbatível dentro de Salvador, mas não é impossível. O Vasco há 2 anos atrás foi a Salvador e venceu. Foi lá e venceu. Conseguiu uma vitória. Conseguiu derrubar um adversário difícil em 2024. Venceu por 1-0 o gol do João Vitor de cabeça. E é o mesmo Vitória.
Então, há possibilidades, há circunstâncias importantes, mas o técnico precisa ter essa visão, e é isso que eu espero dele. Talvez mudanças táticas circunstanciais ele não vai fazer, porque ele não teve tempo de treinar. Mas, basicamente, agrupar o time, montar uma maneira de jogar um pouco mais junto, um pouco mais com linhas próximas, evitar o Vasco ser tão peneira na sua defesa, não ter tanta saída de bola de trás arriscada, vai ter a saída construída, que quase todos os treinadores fazem, mas dentro da segurança de quando não der o Léo Jardim rifar a bola na frente, mas ter alguém para tentar disputar uma bola no alto, como um cabeceador para uma jogada de bola sobrada, enfim. Essas situações você pode colocar ali pontos, sabe? Pílulas, mas talvez a mudança brusca ele não vá fazer. Mas você tem obrigação, como alguém da bola, de enxergar o jogo. De ver que tá me atacando muito pela direita, muito pela esquerda, puxa mais alguém aqui, vou botar mais alguém aqui, joga nas costas desse zagueiro, esse lateral tá entrando muito, vamos jogar nas costas dele. Essas sacadas é que eu espero dele. Como treinador de futebol, basicamente como treinador, você não precisa ser um profundo conhecedor do elenco. Quando você vê o jogo, você talvez mexa em peças que possam dar isso a você. E se você não sabe, você pergunta a quem vai estar no banco de reservas ao seu lado. Então a minha expectativa é essa. Eu gostei da entrevista dele, da maneira séria como ele responde, da maneira de falar de futebol, de entender de futebol, de processos, de formas de jogo, de posicionamentos. Acho muito importante, eu sinto falta realmente disso, da gente ter um treinador que fale sobre questões de campo, sem sempre usar a arbitragem, o campo, a bola, o juiz, o dia a dia, as viagens. Não, vamos pensar no que a gente tem de defeito. A gente sempre bota a justificativa em cima do defeito dos outros. Então eu gostei da entrevista pela seriedade, pelo discurso de preocupação tática, de entender as suas limitações, de ser humilde, de reconhecer que o Vasco precisa melhorar em alguns aspectos e ele também vai precisar se buscar mais. Enfim, acho que foi uma entrevista boa, mas que a gente precisa ver dentro de campo. Boa sorte a Pedro Emanuel e sua comissão técnica, que o Vasco possa dar a ele reforços, jogadores bons, mas como ele disse, ele chegou para trabalhar com esse grupo, que eu também sou dessa opinião. Não acho uma mediocridade. Acho que o Vasco precisa reforçar em algumas posições, mas acho que o Vasco tem alguns jogadores bastante interessantes, que bem orientados, bem montados, bem posicionados em campo, não vão precisar de outros subterfúgios, não vão precisar de fazer graça, não vão precisar de dar desculpas, não vão precisar de discursos formados e fechados para justificarem sucessos. Joga bem, tem chance de ganhar. Joga mal, vai perder. E isso passa pelo técnico, de dar uma boa orientação, de dar um bom posicionamento e de fazer, principalmente, os jogadores obedecerem. Todo mundo correr, todo mundo competir, todo mundo fresquinho, todo mundo com gás, todo mundo trabalhou durante 3 semanas. Não há justificativa para não brigar pela bola de não competir. Que o Pedro Emanuel possa trazer exatamente isso. Competitividade. Algo que o Vasco, para mim, não pratica há muito tempo. Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, vamos para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira para a gente atualizar tudo aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre De Ossa, negociação avançando cada vez mais perto, né, dele se tornar jogador do Vasco da Gama. Temos novidades sobre isso aqui. Também vamos atualizar aqui a situação de Aubameyang. Será que ainda tem chance de Aubameyang vir para o Vasco da Gama? Vai ser assunto aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o zagueiro Jair do Nottingham Forest. Parece que a negociação deu uma travada, né? Nesse momento é mais provável que o jogador não venha para o Vasco, mas o Vasco ainda não desistiu do negócio. E também falaremos sobre a partida contra o Vitória, né? Na quinta-feira, jogo que marca aí a reestreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando aqui sobre De Ossa. De Ossa que tem tudo para ser o primeiro reforço de Marcos Lamáquia, né? Acho que podemos dizer assim, o primeiro reforço de Lamáquia, mesmo antes dele assumir de forma oficial, né, a SAF vascaína, efetuar a compra, etc e tal. Segundo a apuração do Globoesporte.com, a negociação por Nelson De Ossa já conta com influência direta de Marcos Lamáquia. O empresário entende que o elenco do Vasco precisa de reforços e mesmo sem ainda ser o controlador da SAF, ele busca ajudar o clube à distância. Caso seja concretizada a negociação, o Vasco só começará a desembolsar
os 10 milhões de euros da obrigação de compra a partir de 2027. Nessa segunda-feira, dia 13, no caso ontem, o Vasco avançou nas tratativas envolvendo as garantias financeiras da operação. Mas, apesar do otimismo e do estágio avançado nas conversas, a diretoria do Vasco ainda trata esse negócio com cautela. A operação, como a gente disse, será por empréstimo com obrigação de compra, numa compra ali avaliada em 10 milhões de euros, algo em torno de 58 milhões de reais na cotação atual. O Vasco começará a pagar essas cifras somente no ano que vem, já contando com a entrada de Marcos Lamáquia, empresário com as conversas avançadas para adquirir a SAF Cruz Maltina. Internamente, membros da diretoria do Vasco reconhecem que a operação com o meio-campista está avançada, mas pregam cautela para cravar qualquer tipo de negócio fechado, para não frustrar o torcedor vascaíno. Movimentos recentes na janela, como a negociação com o técnico Fernando Seabra, fizeram o Vasco mudar a postura ali de comunicação nessas operações. Então, apesar do negócio estar avançado, o Vasco ainda prega cautela nessa situação aí do Nelson de Ossa, que deve ser reforço do Vasco, e como o Globo Esporte apurou, será o primeiro reforço de Marcos Lamáquia, o Vasco dando ali as garantias bancárias e pegando ele com empréstimo com opção de compra. O pagamento mesmo vai acontecer só em 2027, quando o Vasco já estará ali sob o comando de Marcos Lamáquia, bem provavelmente. Vamos aguardar, meu amigo, tendo novidade, é claro, a gente traz aqui no canal, mas aqui tudo indica, o de Ossa será reforço do Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui sobre Aubameyang, Nas últimas semanas, o nome de Aubameyang passou a ser especulado no Vasco pela imprensa nacional e internacional. O empresário Túlio de Melo, que trouxe o Payet para o Vasco, tentou colocar o Aubameyang no Gigante da Colina. Um dos principais entraves para uma possível contratação é o alto custo mensal do atacante. Atualmente, os vencimentos do jogador giram ali em torno de 2 milhões de reais por mês, valor considerado muito elevado para a realidade financeira atual do Vasco da Gama. Apesar das especulações, uma eventual chegada de Aubameyang dependeria do atacante aceitar ali uma redução salarial para tornar essa negociação viável, Vale ressaltar que o Túlio de Melo foi o agente que trouxe o Payet para o Vasco da Gama, é claro, com a anuência da direção, etc e tal, mas foi ele quem costurou esse negócio e agora tenta costurar também o negócio do Aubameyang, mas com os vencimentos ali em torno de 2 milhões de reais por mês, é praticamente impossível do Vasco contratar o atacante Aubameyang. Se ele aceitar reduzir, talvez possa acontecer. A gente vai continuar aqui em cima, acompanhando, tendo novidade, é claro, a gente traz aqui no canal. Vou falar agora aqui sobre o zagueiro Jair, do Nottingham Forest. Segundo a apuração do jornalista Lucas Mussetti, é bastante improvável que o zagueiro Jair seja reforço do Vasco da Gama. Pessoas próximas ao atleta descartam nesse momento qualquer chance de empréstimo junto ao Nottingham Forest, e um eventual negócio só seria possível caso o Vasco desembolsasse ali uma alta quantia pelo defensor de 21 anos, e o Vasco não vai fazer nenhum grande investimento nesse momento. Então, parece que deu uma travada aí essa situação do zagueiro Jair, mas a gente vai continuar acompanhando aqui. O Vasco tenta costurar com o Nottingham Forest um empréstimo ali com obrigação de compra, opção de compra, enfim, algo semelhante no que foi feito com o Cuiabano, que também é jogador do Nottingham Forest e está no Vasco da Gama por empréstimo. O Vasco ainda não desistiu da situação do zagueiro Jair, que chegaria com status de titular com toda certeza, mas não é uma negociação simples de acontecer. A gente vai continuar acompanhando, tendo novidade a gente traz aqui no canal. Agora vamos falar sobre a partida de quinta-feira. O Vasco enfrenta o Vitória e o Vasco terá aí um retorno muito importante, O jogo que marcará a estreia do novo treinador, do Pedro Emanuel português, e o Vasco terá Andrés Gomes, Andrés Gomes volta hoje aos treinamentos no CT Moacir Barbosa e deve estar à disposição aí na quinta-feira para o jogo contra o Vitória em Salvador. Vai treinar hoje, vai treinar amanhã e na quinta estará à disposição do treinador Pedro Emanuel para a partida contra o Vitória. O Andrés Gomes, que foi o representante do Vasco nessa Copa do Mundo pela seleção colombiana, jogou pouco, foi pouco utilizado também na seleção colombiana, agora retorna ao Vasco para, enfim,
cumprir as obrigações aqui no Gigante da Colina e estará à disposição na quinta-feira. Vasco e Vitória quinta-feira, hein, meu amigo? Voltou a agonia, vamos que vamos. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.